Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa videoaula sobre o instinto sexual. Esse instinto, ele também pode ser chamado de instinto um a um, né? Algumas nomenclaturas, alguns autores utilizam o nome desse instinto como instinto um a um. Por quê? Porque falar que é o instinto sexual, às vezes as pessoas têm uma leitura de que tem a ver somente com sexualidade. E não, o instinto sexual ele é muito mais do que isso e tem a ver com essa energia de vitalidade, embate, conexão, competição, realização. Então, tudo isso está envolvido aí no instinto sexual. Esse instinto, ele está também ligado a uma busca por intensidade, por paixão, por conexão com outras pessoas, né? Ele também está ligado à fusão, então eu posso me fundir com alguém, me fundir a um pequeno grupo seleto, me fundir a um projeto, por exemplo. Então, essa conexão pode vir também como forma aí de fusão. Pessoas que têm um forte instinto sexual, ou seja, esse instinto sexual dominante, tende a focar a sua energia nos relacionamentos íntimos, em experiências intensas e busca constantemente a excitação, ok? O prazer e a intensidade. Esses aí são os movimentos para quem tem um instinto sexual dominante. Alguns comportamentos comuns de pessoas que têm um instinto sexual dominante. A busca por conexões intensas, então tem o desejo de ter relacionamentos intensos, muitas vezes com uma única pessoa ou com um grupo seleto de pessoas. Então, quem tem um instinto sexual dominante tem o seu petit comité, tem os seus eleitos, aquelas pessoas que são ali do seu grupo, do seu petit comité. Outro comportamento comum é a paixão e a intensidade. Então, tem uma tendência a se envolver de uma forma intensa em interesses e atividades que despertam a sua paixão e o seu entusiasmo. Outro comportamento é a atração e o magnetismo. Então, tem o foco em atrair e ser atraído por outras pessoas e busca aí constantemente a química, a conexão, né? Esse entusiasmo, essa paixão, essa fagulha. E um outro comportamento comum também é a competitividade. Então, tem um desejo de se destacar, de ser notado, e muitas vezes busca ser o melhor na sua área de interesse pessoal, além de competir por território, competir para uma vaga, por exemplo, de trabalho, todos os tipos aí de competições. Então, gosta de estar aí à frente, né? Agora, quando a gente olha, né, para esse instinto no seu lugar mais equilibrado, mais saudável, é sim importante, né, que nós tenhamos vitalidade, é importante que nós tenhamos essa capacidade de realização, de trazer essa energia de vida, de vitalidade, né, para as nossas vidas. Só que quando esse instinto está num lugar distorcido, algumas barreiras nos impedem de avançarmos rumo àquilo que nós desejamos. Então, no caso do instinto sexual, eu posso estar aí colocando a minha energia em lugares errados, por assim dizer. Então, tem algumas barreiras aí que são comuns para quem tem esse instinto sexual dominante. A primeira delas é uma dependência emocional. Então, são pessoas aí que buscam constantemente a validação e o apoio emocional, principalmente dos parceiros íntimos. Isso pode acabar resultando numa codependência, né? Por quê? Porque eu passo a acreditar que a minha felicidade, o meu bem-estar emocional vai depender excessivamente do meu parceiro ou da minha parceira. E isso acaba limitando a minha autonomia e a minha autossuficiência, ok? Uma outra barreira também que pode acabar me limitando
é essa busca constante por novidades, por coisas que me tragam prazer, intensidade, essa fagulha, né? E isso, essa necessidade constante de novidade, de excitação em relacionamentos, em atividades, pode acabar me levando a uma insatisfação crônica. Por quê? Porque se eu estou sempre buscando algo novo e excitante, isso torna difícil eu manter as minhas conexões, os meus relacionamentos a longo prazo. Então, essa busca constante por novidade impacta também a minha vida nisso. Outro ponto, outra barreira é a impulsividade. Então, eu me torno impulsivo, eu tenho um comportamento impulsivo e busco aquela satisfação, aquele prazer, aquela intensidade de forma imediata, momentânea. E isso pode acabar me levando a decisões mais arriscadas, né? Ou relacionamentos de uma forma. E aí, olhando especificamente para uma relação sexual, por exemplo, na impulsividade, nesse afã, eu posso até ter relações sem proteção, né? Pode acontecer casos de infidelidade ou envolvimento em situações perigosas. Isso pode acontecer, principalmente se eu tiver um instinto de autopreservação reprimido, por exemplo, né? E o meu sexual muito alto e muito distorcido para entrar nesse lugar. Outra barreira é que eu fico focada na minha aparência física, então eu posso colocar aí uma ênfase nessa aparência física, nessa atratividade, como um meio de me conectar com as pessoas, de entrar em fusão com essas pessoas. Isso pode acabar aí causando uma insegurança, né, com a minha própria aparência, eu levar a comportamentos prejudiciais, como dietas muito extremas, cirurgias plásticas desnecessárias e comparações aí com as outras pessoas. Tudo isso, pessoal, pode levar a gente a um desgaste físico e emocional, porque se eu fico aí buscando incessantemente intensidade, prazer, paixão, conexão, fusão, isso pode acabar me desgastando física e emocionalmente. Então, pode acabar aí resultando numa exaustão, num estresse, num burnout, em problemas de saúde mental, até trazendo possíveis ansiedades, né, ou depressões, enfim. É bem importante olhar para esse ponto. Competitividade, né? Então, eu sinto uma necessidade de competir constantemente, isso pode me trazer aí tensões nos relacionamentos, pode criar um ambiente de rivalidade em vez de cooperação e apoio mútuo, né? Tem uma dificuldade de lidar com a monotonia, né? Então, a monotonia, a falta de paciência com o processo, com a rotina, com a vida cotidiana. Então, se eu fico muito nessa busca por prazer e intensidade, eu deixo de lado esse lugar da rotina, da paciência, do desenvolvimento natural das coisas, dos ciclos, dos processos. E aí, se eu não tenho essa paciência pela maturação de um processo, de um ciclo, de uma rotina, de um planejamento, isso pode me trazer questões que acabam me impedindo de tomar as decisões certas, planejar aquilo que eu realmente quero, olhar as coisas a longo prazo, né, para que eu possa realmente alcançar aquilo que eu desejo. Às vezes, uma vida plena, às vezes, um relacionamento saudável, às vezes, ter uma relação boa com a família, ou uma posição nova no trabalho, ou uma mudança de carreira, uma transição de carreira. Então, observar muito isso, porque o instinto sexual pode me trazer nesse lugar de intensidade e impulso. Algumas dicas práticas para você observar seu instinto sexual. Primeira coisa é o estabelecimento de limites, né? O quanto você está colocando limites claros nos seus relacionamentos e nas atividades, evitando aí os comportamentos obsessivos e impulsivos, né? É importante você trabalhar para gerenciar essas expectativas em relação
a essa intensidade, a essa excitação, aceitando que nem todas as experiências precisam ser tão intensas para serem significativas. Outra coisa, você pode aproveitar dessa sua energia e se envolver em projetos criativos, né, que permitam expressar sua paixão, sua intensidade de uma maneira saudável, produtiva, como, por exemplo, essa semana que estamos trabalhando aí com a arte, com a escrita, mas você pode colocar essa paixão sua em algo que realmente traga aquilo que você quer, né? Trazendo novas experiências, novos interesses, o cultivo de conexões saudáveis, então os relacionamentos significativos, invista nos relacionamentos que oferecem uma profundidade emocional, uma conexão e que são equilibrados e saudáveis, que têm limites saudáveis, tem uma comunicação mais aberta, né? Pratique essa comunicação aberta, honesta nas suas relações. E da mesma forma que eu disse no instinto de autopreservação, busque também feedback de amigos, familiares, colegas de trabalho, mas aqui você vai pedir um feedback perguntando como que eles notam a sua busca constante por intensidade e essa fusão, essa conexão, né? Esse impulso de fazer as coisas, tá? E também, da mesma forma, praticar meditação e mindfulness, porque, na verdade, a prática da meditação pode aumentar a sua consciência dos seus pensamentos, seus sentimentos, né? Dentro aí desse comportamento do instinto sexual, além de buscar mentoria, coach, terapia, para poder realmente equilibrar esse instinto aí na sua vida. Ok? Então, essa daí foi a videoaula do instinto sexual e eu aguardo você nas próximas videoaulas. Até lá!